Fala, meus queridos, maravilha, sucesso, pessoal. A gente continua hoje o capítulo 13, tá? Então, aquele capítulo que a gente começou a ver ali na semana de provas, tá? Só que hoje a gente começa a falar um pouco de um outro conceito, né? Eu expliquei para vocês o conceito de oxidação e de redução. Lembrando sempre que a redução é o ganho de elétrons por uma espécie química e a oxidação é a perda de elétrons por uma espécie química. A gente vai começar a falar agora de um conceito chamado número de oxidação, meus amados, que é o seguinte. É um conceito utilizado para facilitar um pouco essa história de ganhar e perder elétrons, tá? Então, assim, vai ser um número que vai indicar para a gente, nos compostos iônicos, lembrando sempre, composto iônico é aquele formado por metais com ametais fazendo ligação iônica, ele vai indicar para a gente a carga real de um determinado átomo, de um determinado íon, quando eu tenho um composto iônico. E no composto molecular, que é aquele formado por ligações covalentes, a gente vai entender que o número de oxidação vai indicar para a gente a carga aparente desse átomo ou desse íon, tá? Para lembrar dessa história de carga aparente, a gente vai precisar ver um pouco de eletronegatividade, né? Na ligação covalente, os átomos não têm carga, mas eles têm aquela tendência, né, a ter uma carga positiva ou negativa, a depender se ele vai atrair os elétrons para perto de si ou não. Nesse caso, o flúor é mais eletronegativo, então ele vai ter uma tendência a ter uma carga negativa. É uma carga aparente negativa que a gente chama. E o cloro vai ter uma carga aparente positiva, ambas para os dois casos, né? Mais um e menos um, tudo bem? Então, é mais ou menos desse jeito que vai funcionar nos compostos covalentes, tá? Pessoal, no composto iônico, a carga normal do íon Na+, por exemplo, vai ser o NOx mais 1, tá? Então, no composto iônico, ele representa a carga real. A carga aparente é só nessa história de composto covalente. Pessoal, o que acontece? Existem, na verdade, uma série de regras para a gente determinar o número de oxidação de um átomo ou de um íon, tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Se numa reação química o número de oxidação de uma substância aumentar, isso quer dizer que essa substância oxidou. Se o número de oxidação diminuir, isso quer dizer que essa substância reduziu, tudo bem? Então, olha só, aqui a gente tem os três primeiros casos, os casos mais simples para a gente analisar. Gente, toda substância simples, que é aquela substância formada somente por um elemento químico, não importando a quantidade de átomos, percebam, somente um elemento químico, toda substância simples tem NOx igual a zero. Tá? Não importa a quantidade de átomos que eu tenha, se todos os átomos forem do mesmo elemento. Isso é o mais importante, vocês não podem esquecer desse comportamento da substância simples, tudo bem? Quando eu estiver falando de um átomo sozinho, que não está ligado quimicamente a um outro átomo, ele também vai ter a carga igual a zero. Tá? Quando eu estiver falando de um íon, que é um átomo eletricamente carregado, então ele ganhou ou perdeu elétrons, o NOx vai ser a própria carga do íon. Então, o Na+, ele tem NOx mais 1. O Ca2+, ele tem NOx mais 2. O alumínio 3+, mais 3. O SO4 2-, todo mundo aqui, o conjunto da obra tem NOx menos 2. E o NH4+, o conjunto aqui tem NOx mais 1. A gente vai aprender já como descobrir o NOx de cada um desses elementos, tá? Mas antes disso, saibam que todo esse conjunto aqui tem um NOx mais 1, tudo bem? Então essa é a ideia para íons, beleza? Passando um pouco à frente, existem algumas regras um pouco mais específicas, tá? Pessoal, é importante decorar essas regras, é importante você memorizar as principais. Então, assim, metais alcalinos, por exemplo, como eles estão na família 1A, é interessante que vocês saibam que eles têm NOx mais 1. Metal alcalino terroso, NOx mais 2, e por aí vai, tá? O alumínio tem NOx mais 3, em compostos, então sempre que eu tiver alumínio vai ter NOx mais 3, e o flúor ele apresenta o NOx menos 1, tá? Ele vai apresentar o NOx menos 1 aqui para compostos, tá? Os halogênios, eles, além do flúor, né, que já foi indicado, os halogênios ele também tem NOx menos 1. A única exceção, pessoal, é quando um desses halogênios está ligado com o flúor, né, porque o flúor é mais eletronegativo, então ele vai ter NOx menos 1, consequentemente o outro elemento vai ter NOx mais 1,
Tá? Então, assim, os halogênios em geral eles têm NOx-1, a exceção é quando eles estão ligados com o flúor. Quando eu venho para o hidrogênio, aí depende com quem que ele está ligado. Se o hidrogênio está ligado com um elemento menos eletronegativo, geralmente metais, sódio, cálcio e alumínio, por exemplo, ele vai ter um NOx-1, é o que a gente chama na química de hidreto. Tá? Se ele estiver ligado com um elemento mais eletronegativo, né, nitrogênio, bromo, carbono, oxigênio, ele vai ter NOx+1. Geralmente ele tem NOx+1. E em compostos ternários, o que são compostos ternários? São compostos com 3 elementos químicos, tá? Aqui eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Nesse tipo de composto, o hidrogênio sempre admite um NOx igual a +1, tudo bem? Ele só vai ter NOx-1 quando ele estiver ligado a metais, tá? São elementos menos eletronegativos do que o hidrogênio, tudo bem? O oxigênio já tem mais uma sequência de regras aqui. O oxigênio já é mais chatinho da gente identificar. Geralmente ele vai ter NOx-2, tá? Isso em compostos ternários, né, que são aqueles compostos com 3 tipos de elementos químicos, e nos óxidos, que são aqueles compostos que têm oxigênio e mais um elemento químico do lado. Tá? Então, nesses exemplos aqui, vai ser -2. Nos peróxidos, então o que são peróxidos? São substâncias onde eu tenho o oxigênio acoplado em conjunto de 2 átomos, tá? Nesse caso, o NOx dele vai ser -1, tudo bem? Então, ó, perceba, oxigênio, conjunto de 2 átomos, -1. Oxigênio, conjunto de 2 átomos, -1. Nos superóxidos, que é uma espécie química um pouco mais diferente, onde o oxigênio está acoplado em conjunto de 4 átomos, aqui na verdade foi simplificado para a gente, tá? Ele vai ter um NOx -0,5, tá? Isso aqui é bastante raro da gente ver. E nessa substância aqui, que é o fluoreto de oxigênio, ele tem NOx+2 porque ele está ligado com flúor. Pessoal, dica, para o oxigênio usem -2, e no máximo vocês vão usar um peróxido aí, geralmente o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que ele vai ser -1, tá? Esses casos aqui são casos muito específicos, tudo bem? Então não precisa se preocupar tanto assim com eles, tá? Pessoal, como que a gente faz para descobrir o NOx de átomo por átomo? A gente pega essas regras, usa essas regras, e aí você vai ter um átomo que vai ter o NOx desconhecido, que a gente chama de NOx variável. Você vai chamar esse NOx desse átomo de X. A sua soma total da molécula tem que dar 0. Tá? Então, olha o que a gente faz aqui. Ó. O hidrogênio em compostos ternários, ele tem o NOx+1. O oxigênio, -2. O que eu vou fazer aqui? Ó? 2 vezes +1, mais 1 vezes X, porque eu quero descobrir o valor do NOx do enxofre. Eu tenho um enxofre aqui. Mais o quê? 4 vezes -2. Tudo isso tem que dar quanto? Tudo isso tem que dar 0. O NOx da molécula como um todo tem que dar 0. Tudo bem? Fazendo aqui uma equação de primeiro grau, ó, +2 mais x menos 8 é igual a 0. Você chega que x equivale a 6. Isso representa que nessa substância química aqui, no ácido sulfúrico, o NOx do enxofre vale quanto? Vale 6. Tudo bem? Caso de baixo, ele quer saber o NOx do carbono no carbonato de cálcio. Olha só, cálcio, família 2A, alcalino terroso, NOx +2. Quantos cálcios eu tenho? Um só, deixa +2 aqui. Oxigênio, composto ternário, ele é -2. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Vou multiplicar 3 por -2. Chego nessa equação aqui de baixo. +2 mais x menos 6 igual a 0. O meu x vale 4. Isso quer dizer que o NOx do carbono nesse composto é igual a 4. Tudo bem? Pessoal, para íons, como é que a gente faz? Mesmo processo, porém, ao invés de igualar a 0, a gente vai igualar a carga do íon. Então, olha só. Aqui o oxigênio vale -2. A gente quer descobrir o nitrogênio. A gente faz x menos 6, porque aqui é -2 vezes 3. Isso, ao invés de ser igualado a 0, é igual a -1, porque esse íon tem carga -1. Tudo bem? Você vai chegar aqui que o X, o NOx do nitrogênio, é igual a 5. Tudo bem? Aqui embaixo, olha só, mesma coisa. 2 vezes X, porque você tem 2 carbonos, menos, 2 vezes X, porque você tem 2 carbonos, menos 4 vezes -2, né?
você tem aqui menos 8, é igual a quanto? Menos 2, porque a carga total desse íon é menos 2, tá? Você vai chegar que 2x é igual a 6, x vale 3, tá? Então, o NOx do carbono nesse íon aqui é igual a 3. E para finalizar, o NOx do enxofre aqui nesse camarada, ó, o oxigênio vale menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, x menos 8 é igual a menos 2, que é a carga do íon, você vai chegar que o NOx do enxofre é igual a 6, tudo bem? Com prática, a gente vai pegando essa ideia, tá? Pessoal, façam esse exercício, é para você descobrir o NOx do nitrogênio em todos esses compostos e assinalar a alternativa correta. Cuidado, ó, substância simples aqui, hein? Cuidado, tá? E assinalar a alternativa correta, tá? Pessoal, como orientação de estudo, além da leitura do capítulo 13, vocês darem uma olhada lá no portal do SAS e fazer as atividades do capítulo 13, que também valem nota de produção específica, tá? Importante. Gente, muito obrigado e até a nossa live.